Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Cá estamos para mais uma aula referente à disciplina de farmacologia. Eu sou o professor Andrei de Oliveira Mendes e na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre farmacocinética e farmacodinâmica, tá? Vamos abordar, pessoal, né? Primeiramente aqui, a farmacodinâmica. Que é a farmacodinâmica? É nada mais, nada menos que o estudo do mecanismo de ação dos fármacos em geral, né? Enquanto que a farmacocinética, ela avalia os efeitos que o corpo faz com o fármaco, dentre eles os processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, certo? Então a gente vai estar abordando aqui rapidamente para vocês, né? E superficialmente, até porque esses assuntos, eles são assuntos bem complexos, tá? Da disciplina, então eu fiz um resumo de uma forma, né, que abrangesse a melhor forma possível para estar trazendo, né, esses dois assuntos importantes e tem uma extrema importância para a disciplina, né, e principalmente para vocês, né, para nós da área de enfermagem, para vocês futuros profissionais, né, técnicos em enfermagem. Pois bem, pessoal, segundo o farmacêutico e o professor do Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, o nome dele é Alexandre Mação Sugivara, eu vou citar bastante ele aqui, até mesmo a mais promissora das drogas, ela fracassará em seus instintos terapêuticos e não alcançar concentrações mínimas efetivas no órgão-alvo para exercer os seus efeitos terapêuticos. Então, né, como o próprio texto fala, né, nem tudo é 100%. Tá? Então, numerosos fatores podem impedir que este intento. Tais fatores são organizados em basicamente 4 etapas, né, farmacocinéticas, que é a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. Então, a depender das características físico-químicas a cada fármaco e da forma também, como ela vai interagir com estruturas corpóreas e este trajeto ele será facilitado ou então dificultado. Por isso, esse conhecimento ele é fundamental para a compreensão dos fatores que levam um fármaco a ser efetivo ou não, né? Que é o que ressalta o Sugivara. Então, de modo geral, as interações dinâmicas entre a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção de um fármaco eles determinam, no caso, a sua concentração plasmática e estabelecem a capacidade do fármaco de alcançar o seu órgão-alvo. Numa concentração efetiva, há variações individuais, como perfis farmacogenéticos diversos, condições patológicas, idade, interações medicamentosas, podem modificar os parâmetros farmacocinéticos e alterar a efetividade de um medicamento. Então, é fundamental reconhecer como essas diversas variáveis podem modificar o perfil farmacocinético e a farmacodinâmica de um medicamento. Então, intervir quando necessário e garante a plena efetividade terapêutica dos medicamentos. Então, a farmacocinética clínica ela é uma ferramenta importante para auxiliar no alcance da posologia ideal, além de possibilitar a compreensão da ocorrência de variações entre grupos, e o principal objetivo é garantir que as doses administradas elas sigam dentro de uma margem terapêutica, que se sabe que é eficaz e segura para aquele doente. Então, este processo ele é apoiado em princípios farmacocinéticos que promovem uma utilização mais racional do medicamento. Então, a gente vai abordar aqui agora as absorções dos fármacos, que no caso, o nosso, né, Sugivara, que eu sempre vou citar aqui, ele lembra que para que um fármaco seja absorvido pelo corpo e possa se distribuir pelos líquidos corporais, é preciso transpor, né, as barreiras teciduais, no caso os tecidos, né, que são compostos
em última análise, por membranas celulares que apresentam natureza lipoproteica. Assim, um composto químico, para se difundir através dessas membranas, ela dependerá de suas propriedades físico-químicas, de miscibilidade em um meio predominantemente oleoso. Então, o coeficiente de partição octanol-água, que no caso significa P, indica a tendência de um composto em se difundir em óleo ou água. Então, o logaritmo deste coeficiente é o log P. E se P ele é igual a 1, o log P é igual a 0, indicando que a molécula ela apresenta a mesma afinidade do óleo e pela água. Então, o log P, no caso, maior que 0, ele indica que a molécula ela é lipofílica, e se o log P ele é menor que 0, ele indica que o composto ele é hidrofílico. Então, esses valores muito baixos de log P, eles dificultam a permeação pelas membranas celulares. Por outro lado, os valores muito elevados, eles podem manter as moléculas rétidas na membrana, devido à sua alta solubilidade, que no caso é o valor ideal para os fármacos, que fica entre 2 a 5. Então, por mais estranho que possa parecer, uma molécula ela precisa ter, como vimos, né, certa lipossolubilidade para, através das barreiras, né, que ela precisa atravessar as barreiras naturais do corpo humano, e também apresentar certas hidrossolubilidade, que no caso ao final, né, do nosso corpo é de 70% água, e a distribuição pelos líquidos corporais exige o fármaco propriedades, né, de miscibilidade com a água. Então, se por um lado necessita de caráter lipofílico para a permeação através de membranas celulares, por outro lado se faz necessário ser hidrofílico para se distribuir pelo plasma. Então, a principal estratégia da química farmacêutica para que um fármaco ele tenha as duas propriedades é criar compostos ionizáveis a diferentes faixas de pH. Então, os fármacos ácidos fracos, como a aspirina, e um ambiente altamente ácida, como o suco gástrico, eles predominam a sua forma protonada, que no caso não ionizada, lipossolúvel, tendendo a atravessar membranas biológicas da parede do estômago com mais facilidade nesse caso. Então, ao alcançar o ambiente mais alcalino do plasma, a aspirina ela é desprotonada, né, tornando-se ionizada, aumentando a sua hidrossolubilidade e a dissolução no plasma, evitando a sua reabsorção retrógrada, no caso, o efeito reverso que a gente fala. Então, rapidamente, né, como nós já vimos na aula passada, as vias de administração, mas eu vou citar aqui superficial, que a via de administração ela deve ser considerada na absorção do fármaco. Por exemplo, a insulina ela é uma molécula proteica e seria digerida antes de ser absorvida. Portanto, a sua via de administração ela é injetável. Então, o professor, né, ele destaca aqui para nós que a via parenteral ela é vantajosa, né, devido a alcançar rapidamente picos plasmáticos em comparação com a via oral, né, que aí no caso ela já se dissolve ali antes mesmo de chegar no estômago, né. Por outro lado, a via oral ela é de fácil aderência do paciente a esquemas terapêuticos e de baixo custo operacional. Então, há ainda as vias transdérmicas e inalatórias, indicadas sobretudo para doenças que afetam a pele e o sistema respiratório, respectivamente, devido à baixa absorção sistêmica. Então, um importante conceito que integra a absorção dos fármacos é a biodisponibilidade
biodisponibilidade, que indica a fração absorvida do fármaco, resultado via de administração, de propriedades físico-químicas do fármaco e de certos fatores presentes nos pacientes, como ocorre com os transportadores. Então, na circulação, os fármacos eles podem sofrer interferência da ligação com proteínas plasmáticas e uma forte tendência de se ligar com a albumina, que nossa principal proteína plasmática no caso, e o que diminui também a concentração do órgão-alvo. Então, como o fármaco ele apresenta uma distribuição limitada, o seu volume de distribuição ela é normalmente baixo. Então, a coadministração de fármacos transportados por proteínas plasmáticas levaria um aumento da sua fração livre de menor afinidade. Então, predispondo a indesejáveis efeitos tóxicos. Entretanto, são poucas as demonstrações desses tipos de interações na prática clínica, né, que o nosso Sugihara, ele lembra para nós. Então, agora, pessoal, a gente vai falar sobre as reações de metabolização. Então, após a fase distributiva, começam a se impor a metabolização dos fármacos que, a partir de um pico plasmático, a curva de concentração plasmática, pelo tempo, ele começa a declinar. Então, as reações de metabolização são classificadas em dois tipos, a de oxidação, redução, e as de conjugação, que é a hidrólise, né? Então, as reações de oxidação, redução, elas modificam a estrutura química de um fármaco por meio de oxidação ou redução. Então, o sistema de citocromo, né, o P450, ele reúne essas famílias de enzimas no fígado. Então, as reações de conjugação hidrólise hidrolisam ou conjugam o fármaco com uma molécula grande e polar para inativar aquela substância ou, mais comumente, para aumentar a sua solubilidade e excreção na urina ou na bile. E, em certas ocasiões, a hidrólise ou conjugação, né, ela pode ressaltar em ativação metabólica de profármacos. Então, os grupos mais comumente adicionados incluem glicuronato, sulfato, glutamina e acetato. Então, os efeitos das ações de oxidação, redução e de conjugação hidrólise sobre determinado fármaco, eles também dependem da presença de outros fármacos tomados, né, concomitantemente. Então, certas classes, como os barbitúricos, são poderosos indicadores de enzimas e eles medeiam, né, reações de oxidação, que no caso são as reduções. E outros fármacos, eles são capazes de inibir essas enzimas também. Então, a compreensão dessas interações medicamentosas, elas constituem um pré-requisito essencial para a dosagem apropriada de associações de fármacos. E, por último, aqui a gente vai falar sobre a excreção, né? Que nada mais é que após uma fase de biotransformação e mesmo em paralelo a ela, tem o início, né? Que é a excreção do fármaco, que como pode ser modificada por fatores que mudam a filtração, né? Glomerular, e a reabsorção e a secreção tubular também. Então, de acordo com o que Sugihara ele já afirmou para nós, os fatores que afetam a taxa de filtração glomerular, né, o TFG, também são capazes de influenciar a taxa de depuração da droga, né, porque todos os fármacos, como já foi falado, são drogas, porém, em quantidade exatas, né, elas têm o poder de
curar ou então de amenizar a dor. Então, a inflamação dos capilares, né, glomerulares, aumenta a pressão hidrostática capilar e aumenta também a filtração das drogas. Então, como proteínas não são filtráveis pelo glômerulo e as drogas que se exprimem certa afinidade, né, com as proteínas plasmáticas teriam as suas taxas de filtração diminuídas. Então, a faixa habitual de meias-vidas observadas para a maioria das drogas exclusivamente depuradas por filtração glomerular, ela é de 1 a 4 horas. Entretanto, serão observadas meias-vias, né, consideravelmente mais longas, caso ocorra grande ligação a proteínas no caso. Então, após a filtração pelo glomérulo, ele é indicado a processamento tubular do filtrado e 2 processos, que no caso é a reabsorção e secreção tubular. Então, a reabsorção de fármacos, né, através dos túbulos, ele depende do pH intraluminal, como o pH do filtrado ele é ácido. Isso, no caso, favorece a reabsorção de fármacos, né, ácidos de volta ao corpo e pelo mesmo motivo um fármaco básico ele seria facilmente excretado. Por exemplo, a alcalinização da urina ela é uma estratégia para sequestrar a aspirina e mantê-la no interior dos túbulos e assim eliminá-lo do corpo e nos casos, né, de overdose. Então, por último, né, na verdade esse é o último, né, que é os transportadores, né, que alguns fármacos eles sofrem secreções direta para dentro dos túbulos renais e que podem conter mecanismos de transporte renal de ânions e também de cátions orgânicos. Então, os transportadores de ânions orgânicos, eles permitem a secreção de muitos ânions orgânicos e entre eles os antibióticos, né? As cefalospirinas e as penicilinas também. Contrastes radiológicos, diuréticos, né? Temos o furosemida, por exemplo, analgésicos e os seus metabólicos também, conjugados ou não. Então, esses transportes, eles podem ser tão eficientes em alguns ânions e são quase também removidos completamente durante a primeira passagem pelo rim. Então, a probenicida, ele é o lítio, né, e podem inibir o sistema de secreção tubular de ânions, né, orgânicos e reter ou diminuir a excreção de fármacos que se utilizam destes mecanismos. E o sistema de transporte catiônico, ele é responsável pela secreção de bases fracas que estão ionizados no pH plasmático, como por exemplo a cimetidina, né, e a metadona e a morfina e a procainamida, que no caso o AP glicoproteína, ela é uma bomba de efluxo que também ela secreta múltiplos cátions orgânicos. Então, a digoxina, ela é um exemplo de fármaco secretado pelo PGQ, no túbulo prosemial renal, e esse transporte ele pode ser inibido pela quinitidina, verapamil e também ciclosporina A. Então, também indicando o mecanismo envolvido nesses importantes interações medicamentosas. Bom, pessoal, por hoje, né, foi só, né? Espero que vocês tenham gostado. Falar um pouquinho de farmacocinética e farmacodinâmica, né? De farmacologia. E é isso, né? Ficam com Deus e até a próxima aula, se Ele quiser.